galera, como é que vocês estão? Eu sou Alexandre Esteves e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre anime. Então se você não é muito otaku, não é muito chegado nesse tipo de coisa, você provavelmente não vai gostar. Se bem que são recomendações, né? Na verdade é um vídeo meio pra fora, né? Eu acho que não, retiro o que eu disse. Se você não curte anime, assiste esse vídeo. Porque anime tem aquela imagem muito denegrida de ser Naruto, de ser luta e poder. Mas não é assim. Então provavelmente tem muita coisa que esse tipo de pessoa não fã de anime vai achar incrível, mas ela tá perdendo. Bom, eu queria pedir desculpa por esse vídeo estar meio longo, mas nesse caso eu acho que é necessário, né? Acontece que essa semana o Monark, que é um youtuber muito famoso, você deve conhecer, fez um vídeo pro canal dele chamado Animes que você deveria... Já tá errado, né? Porque é anime. Animes não existe plural em palavras assim. Mas enfim, foda-se. Eu fiquei curioso, fui assistir e... Bom, no começo do vídeo, uma das primeiras coisas que ele fala é... Não sei o que lá sobre anime porque é um assunto que eu entendo. E já tá errado, porque os animes que ele recomenda são Bleach, Dragon Ball, Naruto, One Piece e Pokémon. Então eu meio que decidi fazer esse vídeo resposta, por assim dizer. Mas eu não tenho nada contra o Monark, não entendo mal. O vídeo dele é até legal, só que não, ele não manja de anime. O intuito desse vídeo mesmo é mais dar a minha opinião sobre o assunto que ele puxou, né? E não ir contra o conteúdo dele, nada disso. Eu não tenho nada contra ele. Eu nem conheço, eu nem acompanho o canal dele pra falar a verdade. Mas é isso aí, nada contra, é só um vídeo de extensão, é um DLC, isso aqui é DLC ao vídeo dele. Bom, o vídeo dele não tá ruim, só que o conteúdo do vídeo só se aplica se você for uma pessoa de 15 anos que viveu a sua vida inteira dentro de uma caverna. Porque ele só diz anime infantil, aspas nessa palavra, não é uma ofensa, mas anime shonen, clichê, direcionado a um público mais jovem, algo não tão maduro, não tão aprofundado, e que são super famosos e todo mundo já conhece. No momento em que você lê animes que você deve assistir antes de morrer, você entende algo espetacular e provavelmente desconhecido, né? Ou pelo menos não tão popular com o pessoal mais leigo. Bom, primeiro eu vou tentar dizer rapidamente por que os animes que ele citou não são tão importantes. Bleach. Na minha opinião, Bleach é um desperdício. É um anime que tem uma puta estética legal, um potencial pra ser um anime bem tenso, né? Um anime mais sério, por assim dizer. Tipo, olha o universo de Bleach, é muito bom, olha pro Ichigo, sabe? Principalmente naquela forma bancária, é uma estética muito bonita pra ter lutas com um clima mais denso, sabe? Uma coisa mais aprofundada, mais madura, por assim dizer. E Bleach pra mim podia ter tudo isso, mas não, é um shonen clichê, meio boboca e... né? Naruto, cara, Naruto na minha opinião é muito bom. O clássico. A história é muito boa, o enredo é muito legal, se decorre muito bem no clássico. Passou do clássico, começou a se perder. Pokémon, cara, é um anime filler, por assim dizer. É uma coisa meio promocional, só pra divulgar os jogos. É infantil, ele é boboca. Não é que seja um lixo, mas ele é infantil. Eu me amarrava em Pokémon, só que lá na época da Eliana, sabe? Eu acho que um anime desse tipo nunca devia estar numa lista de que você precisa assistir. Dragon Ball até tem seu valor, mas todo mundo já viu. One Piece até vai, porque apesar dele seguir esse padrão do Naruto, do Bleach, de ser clichê, boboca, luta, protagonismo e tal, ele por outro lado é bem maduro, tem histórias lindas, um enredo assim, a longo prazo, uma coisa incrível, aquela teia, é uma coisa de cair o queixo pra qualquer um. A Marineford foi uma saga que quebrou totalmente essa coisa de clichê, de bonzinho e tal. Tem esse lado mais maduro. Na verdade, por isso que One Piece tem um público tão gigante, porque ele agrada as crianças, né? Não só crianças, mas o público mais jovem, como também, por outro lado, o pessoal mais aprofundado, mais maduro, por essas histórias lindas, esses motivos que eu citei. Já que estávamos falando de shonen, eu vou puxar um shonen que é até muito famoso, mas diferente de Bleach. Ele é bem mais maduro, que é Hunter x Hunter. E não se lê Hunter vs Hunter. É bem conhecido, pegou a infância de muita gente, na verdade, quando passava, acho que na Rede TV passava, né? Mas, pra quem não sabe, Hunter x Hunter recentemente, em 2011, ganhou um remake, ou seja, o anime foi refeito todo do início e, diferente do primeiro, a produção espetacular, feita pela Madhouse, que é um estúdio maravilhoso, fez um excelente trabalho em Hunter x Hunter e, na minha opinião, é bilhões de vezes melhor do que o clássico. Muita gente vai me xingar agora, mas é a minha opinião. Você pode me xingar e dar dislike se você quiser, mas eu acho bem infantil de sua parte, só porque a sua opinião é diferente. A produção da Madhouse nesse novo tá incrível e pra mim a produção é algo muito importante. Eu divido os animes em 3 fatores: história, enredo e produção. Onde a história é a sinopse, sabe? É sobre o que o anime fala, o universo do anime. Enredo é o que a história se desenrola, como a história é mostrada, como tudo acontece. Enredo é a alma da coisa. E a produção é animação, dublagem, trilha sonora, direção e etc. Na minha opinião, o enredo é o mais importante, porque a história pode ser um lixo, desde que o enredo seja bom.
vale a pena, One Piece é uma prova. E segundo é a produção, porque cara, a produção pode não parecer, mas influencia muito. Sério, eu não consigo imaginar Shingeki no Kyojin com uma produção fraca. A produção é a alma de tudo, e a produção do Madhouse tá incrível. Eu consegui me botar no universo do anime, eu consegui levar o anime a sério graças à produção espetacular que a Madhouse fez. Eu nunca gostaria tanto de Hunter x Hunter se eu fosse acompanhar pelo clássico. Assim como One Piece e os outros que o Monark citou, Hunter x Hunter é um shonen, então ele tem batalhas, aquela coisa toda, poderes e tudo mais. Mas ele é bem mais maduro. Quem assistiu Hunter x Hunter sabe, você sente muito rápido que é um clima bem mais maduro. Quando você chega em Orquishinha, quando fica bem claro isso, embora ele também seja shonen, ele não é aquela coisa de todo mundo é bonzinho e o vilão tem que ser derrotado porque ele é malvado, e, né? Hunter x Hunter é um shonen mais maduro, mais sombrio, por assim dizer, e ele me atrai muito por ser mais realista. Não é que ele é super certinho, não, tem poderes, é aquela suruba do caramba. Mas, por exemplo, tem a Gneri Odan, que é a organização fodona do anime, a máfia, aquela porra fodona, né? Tem um momento em que eles têm que se locomover rapidamente pra cidade, eles ficam em um lugar mais afastado, e aí o que acontece? Eles pegam o metrô. Diz pra mim, em que shonen no mundo você vai ver os caras fodonas, a máfia, a organização fodona pegando o metrô? Você consegue imaginar a Katsuki pegando o metrô? Como é que não tem metrô no Naruto? É muito bizarro, eles estão lá na época da porra das casas feitas de palha, mas eles têm micro-ondas, é bizarro, mas enfim, foda-se. Em qualquer outro anime eles simplesmente se teleportariam, ou então eles simplesmente apareceriam lá só por estética de vilão fodão, né? Ele não pode aparecer um vilão cagando, acabou a estética dele, ele tem que ser o fodão. Mas em Hunter x Hunter não. É a realidade, o vilão vai pegar o metrô, é o que há. Esse é o ponto realista que eu tô querendo dizer. Tem uma cena mais à frente aí na última saga que o Killua tá no meio de uma floresta correndo, aí vem um monte de inimigo, ele derrota, vem um monte de capanguinha, né, aqueles inimigos mais fracos, ele vai lá e derrota. Tem um inimigo sobrevoando, né, vendo ele lá e mandando a localização dele por telepatia pros capangas pra pegarem ele. E o Killua tá começando a ter uma dificuldade, porque tem muita gente. Aí ele pensa em usar a técnica nova dele, né? Uma técnica mais forte e tal, pra derrotar ele e ajudar ele a sair daquela situação. Mas ele para e pensa, não. Eu sei que tem um filho da puta aí em cima me vigiando e ele tá mandando informações pra esse pessoal, por telepatia ou qualquer coisa do tipo. Se eu revelar o meu poder agora, ele vai saber. Provavelmente os vilões mais fodões vão saber também, o meu truque vai ser revelado. Não pode, é uma carta na manga. Então ele tenta fazer de outra forma pra sair daquela situação. É um pensamento simples que se passa na cabeça dele naquela cena, mas pensa, qual foi a necessidade dele pensar isso? Nenhuma. Em qualquer outro shonen ele usaria o poder e foda-se, ou então não usaria e só sairia daquela situação e foda-se. Mas não, Hunter x Hunter tem esses detalhes. A individualidade de cada personagem é incrível. Togashi, que é o autor do mangá, se põe muito bem no lugar de cada um deles. Eu fico pasmo. Tem uma cena em que um personagem formula uma teoria sobre o que ele acha que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo porque o anime mostrou pra gente que está assistindo, mas aquele personagem não sabe. E ele formula uma teoria plausível sobre o que ele acha que possa estar acontecendo, baseado apenas nas informações que ele sabe. Caraca, é um simples diálogo que acontece no anime, mas faz toda a diferença de detalhes. Hunter x Hunter ele é muito realista nesse ponto, e ele é bem maduro, e é esse tipo de shonen que me agrada. É o meu estilo favorito de anime, mas desse tipo, e não que nem Bleach ou Fairy Tail, que é puro clichê. Outro shonen que eu acho que vocês têm a obrigação de assistir, mas que você já deve ter assistido, é o recente Shingeki no Kyojin. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou falar nada sobre ele na verdade. Só saiba que, apesar de ser modinha, tem muito sangue, tem morte, né, é modinha, mas é espetacular. A história, o enredo, a produção é incrível em todos os aspectos, só assista. Se você não assistiu Shingeki no Kyojin, assista. Apesar de também ter superpoderes e tal, ele é muito realista. O que acontece no anime é o que aconteceria na realidade naquela situação. Não tem essa de poder da amizade e a força, nada. É muito realista, é o anime mais pé no chão que eu conheço. Eu não vou dizer mais nada, só assista. Saindo um pouco do estilo shonen, eu vou aproveitar uma frase que o Monark disse nesse vídeo pra fazer uma ponte, que é: anime que não tem poder espiritual pra mim não é anime. Cara, eu sei que provavelmente ele falou brincando, mas isso tá tão errado. E como prova eu vou passar aqui pra vocês um Slice of Life. Ele é um anime mais realistazinho, ele se passa no universo humano, nossa vida mesmo. E esse anime é Clannad. Ele é um anime escolar e de drama, então tem bastante historinhas dramáticas mesmo. A primeira temporada, ela é divertida, ela é tranquila, você assiste sem compromisso, é divertidinho, tem umas historinhas tristes até, mas não é lá isso tudo, é bacaninha, só. Mas se você tiver paciência pra assistir, pra chegar na segunda temporada, que é o Clannad After Story, é aí que a coisa acontece. Porque até agora você acha que é um anime bacaninha, divertidinho, com umas histórias tristes, né? E aí do nada, pum!
a sua vida desaba. Ninguém esperava por isso, o anime muda drasticamente e é muito triste, é pesado, é seco. Não é um drama molhadinho, não é um drama gostosinho, é um drama seco. Eles enfiam sem vaselina, eles enfiam com areia, o mais seco possível, eles enfiam com telha, com rolo de feno e crânio de camelo. E isso é um ponto muito positivo. Eu assisti a segunda temporada e eu não chorei. Desceu uma lágrima em umas cenas, mas no geral eu não chorei. Eu fiquei triste, sabe? Eu fiquei por uns dias com aquele climão triste, é bem pesado. Se você tem um coração fraco, esse anime vai acabar contigo. Se você não curte anime, essa coisa Naruto, né, de poderes e tudo mais, assista esse. Assista Clannad, é sensacional. O próximo anime é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Todo mundo aqui deve ter assistido. Se você não assistiu, você vai assistir agora. Você vai assistir. Existe o Fullmetal Alchemist antigo, que é praticamente inteiro filler, ou seja, fugiu ao mangá, que é a história original. Ele começa seguindo a história do mangá e depois extrapola, vira filler, e eu não recomendo que vocês assistam, não faz diferença nenhuma. Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é de 2009, se eu não me engano, tem uma produção espetacular pela Bones, que é o meu estúdio de anime favorito. Na minha opinião é Bones, Madhouse, Shaft e o resto. O Brotherhood conta a história seguindo o mangá direitinho até o fim, e é esse que é bom, é esse que é espetacular, é esse que você não pode deixar de ver. Mesmo sendo shonen, ele não é clichê, ele não tem nada de clichê, tem lutas muito boas, mas não é aquela coisa padronizada. A história é incrível, muito linda, você deve conhecer. É uma história muito bonita e que segura o anime todo muito bem. É um anime com boas lutas, engraçado e muito lindo ao mesmo tempo. O enredo se desenrola de uma forma sensacional e te prende muito, é viciante, você não consegue parar de assistir. Ele é muito lindo, tem uma situação bem séria, mas não deixa de ser engraçado, é muito divertido. E, cara, eu não preciso dizer mais. Se você não assistiu Fullmetal Alchemist, pelo amor de Deus, vá assistir Fullmetal Alchemist Brotherhood. Não é à toa que ele tá no primeiro lugar, no top de anime, considerado pelo My Anime List, que é o lugar mais justo dentre fãs de anime que tem. Usando outra frase do Monark, ele estava falando sobre Bleach e ele disse: e isso torna ele um dos animes mais complexos até hoje. Bleach. Complexo. Cara, se ele acha Bleach um dos mais complexos até hoje, imagina ele ver Evangelion. Eu apresento pra vocês Steins Gate. Não é um anime complexo pra caralho, mas ele tem lá seus detalhes e confesso que na primeira vez que eu assisti eu deixei muita coisa passar. Steins Gate, pra quem não conhece, é um anime sci-fi, né, de ficção científica, sobre viagem no tempo. O enredo é perfeito, independente de ser anime ou não. Se você curte ficção científica, se você curte viagem no tempo, você tem a obrigação de assistir Steins Gate. Eu não consigo descrever Steins Gate de outra forma sem ser enredo perfeito, porque é incrível. O fato dele ser de viagem no tempo torna um enredo muito não linear e detalhes que passam despercebidos pelo fato de que tudo não acontece cronologicamente. Então é muito interessante, até se você assistir o último episódio, assistir o primeiro de novo pra você catar esses detalhes, que é muito legal. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei interessante, né? Você pensa, Steins Gate é fácil de entender, é tranquilo, né? É tranquilo, tudo que o anime te dá de mão beijada. Porque quando eu assisti pela segunda vez, eu peguei muita coisa que eu não tinha percebido. O anime é mais complexo do que parece, tem detalhes incríveis. E quando você parece que tá tudo entendido, entra mais um detalhe. Steins Gate é muito bem feito, ele entra, eu acho que foi a obra que mais adentrou e mais explorou e mais perfeito foi com o universo da viagem no tempo. É sensacional. E muita coisa em Steins Gate é inspirada em histórias reais. John Titor, por exemplo, tá lá. Outra coisa interessante é que Steins Gate é um anime que se passa com menos personagens que eu conheço. O anime inteiro, do início ao fim, 24 episódios, 25 se você contar com o bônus, porque aquele episódio pra mim é muito importante. O final do Steins Gate me incomodou muito. Se não fosse aquele episódio, porra, eu perdi a frase já que eu tava falando. O anime inteiro, do início ao fim, com todos os seus 24 episódios, se passam apenas com 10 personagens. Só 10. E em momento algum isso se torna um defeito, em momento algum isso se torna, na verdade, até uma qualidade. É algo muito interessante, o anime não precisa de mais do que isso. A trama é muito boa, as situações são ótimas e os personagens são espetaculares. São 10 personagens sensacionais. Assista Steins Gate. Eu sei que todo anime aqui eu tô falando que você tem que assistir, mas como diz o título do vídeo do Monark, só que dessa vez certo, são animes que você não pode morrer sem assistir. Clannad é um tipo de anime que quem não curte muito história mais de drama, aquela coisa mole, né, devagarzinho, não acontece nada de muito estupendo, não vai gostar. Mas esses animes tipo Steins Gate, Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist, todo mundo vai gostar, cara, todo mundo gosta, não tem como. Vou passar agora pra um shonenzão mesmo. Soul Eater, né, desculpa, eu tenho mania de falar assim, katakana, foda-se.
Tsuruita é um anime shonen, clichê, porradaria mesmo, luta mesmo, mas diferente de Bleach ou de Naruto, ele é escrachadão. O que eu quero dizer? Ele não é pra ser levado a sério. É claro que tem a história que você acompanha bonitinho, certinho, é pra ser levado a sério em certos momentos, mas ele é escrachadão. O anime não tem lógica nenhuma. A história do anime aqui é a morte, o Shinigami, criou uma escola pra treinar artesãos e armas. Artesãos são as pessoas que manipulam as armas, e armas são as pessoas que se transformam em armas. Por que elas se transformam? Não pergunte. Mas é o Deus da Morte? O Deus da Morte fundou uma escola? Não pergunte. Não precisa ter lógica, só precisa ser legal. É por isso que ele entra na categoria anime escrachadão. Diferente de Bleach ou de Naruto, ele não é pra ser levado a sério, porque Bleach e Naruto, eles são clichê e tal, mas ele tenta não ser, por assim dizer. Ele é um anime que é clichê, mas é pra você levar o clichê a sério. Tsuruita não. Ele é clichê, mas é escrachado, é zoeira, é clichê de propósito, sabe? E o anime foi feito pela Bones, assim como o Fullmetal Alchemist, é o meu estúdio favorito, é espetacular. E eu acho que os pontos altos do anime são que ele é muito estiloso. Ele é diferente, ele tem um estilo próprio, é muito estiloso, é extremamente estiloso. Outro, é muito engraçado, eu morri de rir assistindo Tsuruita, a primeira vez que eu vi foi em 2009, eu já assisti 4 vezes, e eu rio todas as vezes, é muito divertido. E os personagens são espetaculares, eu acho que Tsuruita é um anime, One Piece. Junto com One Piece, Tsuruita é um anime com os melhores personagens que eu conheço. Eu sou apaixonado por metade do elenco do Tsuruita. E eu dei nota 9. Não é o meu favorito, mas ele tem um espaço muito especial no meu coração. De verdade, eu sou apaixonado por Tsuruita. O anime tem 51 episódios, mas ele não foi até o final do mangá. Porque por algum motivo, ou por nenhum motivo, porque às vezes teve Tokyo Kid, né? Teve Tokyo tem uns ataques de acabar com os animes bons. A Shield... O anime chega em um ponto do mangá que ele deixa de ser fiel. Ele começa a ser diferente, ele começa até a ter uns pontos parecidos, mas ele é acelerado, ele é corrido, coisa que devia acontecer no mangá não acontece no anime. E é muito acelerado, é filler, é fudido. Apesar de que não é ruim, na minha opinião, mas não é igual ao mangá, não segue a história original. Aproveitando esse rumo de anime escrachadão, vou puxar logo pros outros, que são Tengen Toppa Gurren Lagann. Ele é um anime de mecha, ou seja, robôs gigantes, mas ele é diferente de Gundam. Ele é, assim como o Tsuruita, escrachadão. Ele não é pra ser levado a sério. Ele não tem tanta lógica. Ele só tem que ser legal. Ele só tem que ser divertido, gostoso de assistir, ter batalhas épicas e o que tem. E é muito legal. Os robôs, o destaque, o foco do anime é que eles começam em um robô pequeno e eles se acoplam em um robô grande e vem um robô maior. E os robôs vão ficando cada vez maiores até chegar em um padrão absurdo. Pensa no maior robô que você puder imaginar. Não é suficiente. Eu não sei o que você pensou, mas eu tenho certeza que não é suficiente. Se duvida de mim, assista o anime. Pode parecer idiota falando assim, nossa, o robô vai ficando maior, mas é interessante. A estética do anime com essa coisa de tamanho é muito interessante. E essa figura, por exemplo, é do Gurren Lagann. Esse aqui é o robô e isso aqui é uma furadeira. Sim, esse é o golpe do robô. Esse é o robô e essa é a furadeira que sai dele. Tem lógica? Não, mas é bom. Outro desgraçadão é Kill la Kill, que é o mesmo criador, por sinal, do Gurren Lagann, mas ele não tem nada de robôs, ele não tem nada de mechas. Ele é sobre roupas. Sério, gente, o plot é ridículo. Eu gostaria de entrar em mais detalhes, mas eu considero spoiler. Mas o plot do anime são roupas. As pessoas vestem as roupas e a roupa tem vida. É idiota pra caralho, mas é muito bom. Tem um pouco de saturação, de fanservice, de ecchi, que é o que? É uma coisa mais sexual, né? As meninas que vestem a roupa, fica aquela coisa apertadinha, os peitos dela quase de fora e tal. Eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho muito idiota ecchi em anime. Mas em aquilo aqui eu acho que a gente até perdoa, porque é um anime tão zoado que não dá pra levar nada a sério. Então é um anime com lutas excelentes, divertido pra cacete, com um plot twist fodido, mas lá pro final ia $100. Tag deles. Mudando drasticamente de estilo, o próximo anime que eu vou recomendar a vocês é Monogatari. Monogatari Series. É um anime muito diferente e ao mesmo tempo o que ele tem de diferente, ele tem de bom. A história é do Araragi Koyomi, que é o nosso protagonista. Ele é um vampiro. E no universo de Monogatari existem uns seres chamados Kai, que foi traduzido para esquisitice. São tipo uns fantasmas, umas maldições, que são criados através das pessoas, da emoção das pessoas, do desejo das pessoas e tudo mais. Eles são criados através do próprio sentimento humano. Só que muitas vezes eles podem atrapalhar bastante a vida das pessoas, porque ele é como uma maldição, ele pega em você e isso pode atrapalhar muito. Por exemplo, a primeira personagem que nós temos é a Senju Gahara. Eu odeio ela, mas ela é muito importante no anime, fazer o quê?
Tudo bem, na Second Season ela fica legal, admito, ela encontrou Jesus, ela fica legal. E o Kai que amaldiçoa ela é um caranguejo, esses espíritos têm formas de animais e tudo mais. E o problema dela é que ela perde peso. Mas não é assim do jeito que você está pensando, senão muitas meninas aí vão querer encontrar um caranguejo desse. Ela fica sem peso, ela fica absurdamente leve, e isso é um problema, né? Então a história do Araragi, ele tem uma certa experiência com esses espíritos, ele vai ajudando o pessoal, as pessoas. E falando assim, você pode até imaginar altas aventuras, lutas e tal, mas não é nada disso. Não é um shonen, é baseado em uma light novel, ou seja, não é um mangá, é um livro, né? E o foco do Monogatari, o ponto alto, a chave, o que faz ele ser bom, são os diálogos, as conversas. São sensacionais, são espetaculares. O anime é puro diálogo. Muita gente ia ficar de saco cheio assistindo isso, mas é muito bom. Os diálogos são sensacionais, é bastante engraçado e a estética do anime é linda, é incrível, é totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu. A ótica do anime é muito diferente, mas ao mesmo tempo é incrível, é belíssima e é muito bom. É um dos meus animes favoritos, só pelo fator diferente dele, só pela estética e a ótica, vale a pena você pelo menos tentar ver. Próximo, vou falar pra vocês de Bakuman. Ele é um anime shonen, mas ele não parece shonen, porque não é aquela coisa de luta e briga e tudo mais. São dos mesmos criadores de Death Note. Eu não vou falar dele aqui, mas ele é muito bom também. Se você deve conhecer, assista. Se você deve conhecer, assista. Muito boa a minha formação da frase. Enfim, Bakuman é um mangá de mangá. Os dois criadores do Death Note, que um faz a história e o outro faz o desenho, eles resolveram contar a história deles como mangaka, né, como autor de mangá, em um mangá. E deu muito certo. Eles acrescentaram um dramazinho pra ficar uma coisa mais interessante e tal, mas, de uma maneira geral, é baseado na história deles mesmo. A história, basicamente, é de um carinha que gosta de uma menina, e aí o outro carinha do fundo da sala, porque ele fica no fundo da sala, ele manja das putarias, ele sabe que ele vai gostar da menininha, chamou o Moritaka, que é esse protagonista, pra desenhar mangá, porque ele desenha muito bem. Ele viu ele desenhando a menina lá na sala de aula, vamos desenhar mangá, eu quero ser autor de mangá, mas eu não desenho bem, você desenha bem pra caralho, vamos fazer mangá. E no início ele recusa, mas depois acaba indo, porque envolve a garota que ele gosta, então começa uma coisa de sonhos e não sei o que. É muito citado isso no anime o tempo todo, eu duvido que isso tenha sido verdade na história dos autores lá, mas isso deixa o anime mais interessante. E é legal, é muito interessante pra você conhecer mais sobre mangá, como o mangá funciona no Japão. Muito interessante, eu viciei, me prendeu muito. Eu comecei a assistir, eu fui direto assistindo. E é muito bom, vale a pena vocês darem uma conferida. Próximo, Code Geass. Eu não sei se é considerado shounen, mas é um anime que tem um bocadinho de luta até. É um anime que foca mais em guerra, estratégia e coisas do tipo. E também tem bastante mecha, né? Bastante robô, embora não seja exatamente o foco do anime. É um anime futurista, ele se passa no futuro, né? Ele é futurista, ele se passa, porra. Então o exército lá da época, né? A guarda e tudo mais, a polícia, por assim dizer, é uma coisa robótica, né? O pessoal lá dentro do mecha e tal, pá. Então a parte ação que tem é tudo em questão de robô mesmo. O anime se passa num futuro onde tem bastante conflito, porque rolou uma guerra e os japoneses foram reprimidos, eles sofrem muitos preconceitos e tal. E o pouco povo japonês que sobrou ainda luta pra conseguir direitos, pra conseguir voz, né? E tudo mais. Então o anime foca bastante nessa luta desse povo japonês que é mais reprimido. O nosso protagonista é o Lelouch, que é um estudante inteligente pra cacete, e aí ele ganha um poder, ele acaba se envolvendo umas tretas, ele ganha um poder que é o Geass, na qual ele consegue mandar na vontade das pessoas. Ele usa o poder, a pupila dele fica diferente, e quando as pessoas olham nos seus olhos, ele dá uma ordem, a pessoa segue aquela ordem até morrer. E perante esse poder, o Lelouch se rebela, né? Ele libera aquele lado indignado que ele tem contra o governo e tudo mais, e ele acaba se envolvendo muito na guerra. Então o anime é bastante de estratégia, devido usando esse poder dele e tudo mais. Tem 2 temporadas de 25 episódios, e é bastante associado a Death Note, por essa coisa de estratégia, guerra indireta e tudo mais. O Lelouch é muito associado ao Raito, que assim como o Raito ele tem o personagem Kira, o Lelouch tem o personagem Zero, que é a figura pública dele, né, por trás daquela mandança toda. Os personagens são parecidos sim, mas na minha opinião o Lelouch dá de 10 a 0. Ambos têm uma ambição parecida, né, esse estilo parecido, mas o Raito, com o tempo, ele vai ganhando a atitude de um babaca hipócrita. E o Lelouch vai ganhando a atitude de um ditador respeitoso, sabe? Pra mim o Lelouch tá de 10 a 0. É um personagem muito querido por muita gente, ele é muito foda. Principalmente pelo final do anime. Nunca que o Raito ia fazer aquilo que o Lelouch fez. E é isso, galera. Com esse anime eu me despeço de vocês agora. Eu queria poder falar de muitos outros, mas não dá. O vídeo ia ficar gigantesco. Mas tem muito anime bom por aí. Tem muito anime sensacional que eu não assisti, que eu nem poderia falar aqui. Mas busquem saber, se vocês se interessarem mais ainda. Entra no My Anime List, vê o
top de uma anime list, tem muito anime sensacional. Se você quiser se aprofundar mais, na minha opinião, você pode entrar no meu perfil no Anime List e ver a crítica rápida que eu botei em cada entry lá. Você dá uma olhada se quiser, se não foda. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo vídeo longo. Se curtiu, deixa o seu like, compartilha com o pessoal aí, principalmente com o pessoal que não gosta de anime. Eu acho que vem muito pra eles. Ou então um pessoal que gosta de anime, mas só fica no Naruto, alguma coisa do tipo. É isso, galera, até o próximo vídeo. Valeu!